Começa agora o programa Novamente. Novamente no ar, é João Lourenço que vos fala num programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. E nós gostamos sempre de lembrar, que é o aviso aos navegantes, né? E vou avisar o navegante que está ali na bolha que a televisão está funcionando aqui, tá? Voltou a funcionar aqui, né? Que a proposta do programa não é buscar explicações e muito menos justificativas na doutrina espírita e em qualquer área da ciência, material ou filosófica ou coisa que for, para aqueles nossos comportamentos insanos que mais cedo ou mais tarde acaba nos levando a algum tipo de doença física ou mental. A nossa ideia é aqui instrumentos, instruções e instrutores que nos auxiliem a reconhecer as insanidades, buscar instrumentos para lidar com elas, transformando elas em potencialidades de luz. Lembrando que não existe nada de certo ou errado no mundo de Deus, só existe o que é possível. E para mim, e para nós, e para a maioria das pessoas, insanidade é apenas coisas possíveis, porém passíveis de serem mudadas, ou seja, está na hora de crescer, né? De evoluir. E para isso eu preciso de um ponto de apoio. E muitas vezes esse ponto de apoio é uma base nova, uma informação nova que provavelmente nos incomoda. E por incomodar, por dar medo e insegurança, é porque aquilo é novo. Porque aquilo que não dá medo e não nos deixa inseguro não é novo. É apenas a repetição com cara diferente, mas é apenas a repetição. E hoje nós temos aqui um assunto que eu acho importante, nós estamos fazendo aqui o programa novamente ao vivo e a gente está aqui pronto para responder as suas perguntas, de maneira que nós temos várias maneiras de você falar conosco aqui, né? O programa pode ser sintonizado pelo programa novamente na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Na Rádio Boa Nova você pode pegar aqui só o som, né, pela rádio, 1450 MHz no AM aqui para São Paulo e região e 1080 AM para Sorocaba e região. Ou pela internet, radioboanova.com.br ou pelo aplicativo Rádio Boa Nova Guarulhos. E também tem na TV Mundo Maior, em que você vê e ouve o que nós estamos fazendo aqui nos estúdios da TV Mundo Maior, nas instalações da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Pela internet você pode ver no site tvmundomaior.com.br e pela fanpage da TV Mundo Maior no Facebook, que é facebook.com/TV Mundo Maior. E lá você vai poder nos assistir. E aí, uma sugestão, né? Se você se interessou por esse assunto e acha que esse assunto pode ser de interesse de outras pessoas, compartilha. Você está assistindo, está me vendo aqui ao vivo, pode fazer seu comentário, fazer sua pergunta e compartilha, né? No próprio Facebook, as pessoas poderiam assistir junto com você o tema de hoje. E se tiver que fazer uma pergunta pelo WhatsApp, também pode ser. Nós temos o WhatsApp, que é 996433827. Você vai falar com a Margarete ou a Solange, que vai anotar a sua pergunta e ela vai passar para mim e eu vou estar vendo aqui no computador, nós vamos estar podendo conversar. Ou pelo telefone direto, que é o 24577000, 0 operadora 11, né? 24577000, ou pelo 0800 979 5011. E aí você vai poder fazer seu comentário. E qual é o tema de hoje? É se o eletrochoque funciona. É um assunto polêmico, que é um tratamento biológico que existe dentro da psiquiatria, que é a eletroconvulsoterapia, que caiu aí nas más línguas e é equivocadamente chamado de eletrochoque, como se dar choque na cabeça das pessoas fosse um tratamento, né? E não é bem assim, tá? Então nós vamos falar sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre doença mental, sobre tratamento, sobre medicação, essa é a hora, tá? Vou falar sobre o assunto, a pergunta não precisa ser necessariamente sobre ele, mas estamos aqui prontos e dispostos a elucidar qualquer dúvida a esse respeito. Mas o que é, então, a eletroconvulsoterapia? Se a gente for remontar historicamente falando, né, no mundo em que se estudava as doenças mentais, primeiro nós vamos lembrar que a psiquiatria, que é o estudo do psiquismo dentro de um consultório médico, né? Atrium é consultório médico, psiquiatria é médico.
A psiquiatria foi inaugurada através de uma doença chamada sífilis, aonde pela primeira vez um transtorno mental tinha uma causa orgânica muito bem estabelecida, que era uma espécie de um abscesso sifilítico, uma goma sifilítica, um pulso, né? Que nasceu no cérebro de uma pessoa, bem aqui no lobo frontal, e que deu àquela pessoa um comportamento lembrando um dos quadros da psiquiatria, que é a mania, né? Mas que a gente, quando é por lesão cerebral, a gente chama de mória, né? E aí, quando a pessoa acabou morrendo, porque a doença era grave, não tinha tratamento na época, né, vamos dizer assim, adequado, e foram abrir o cérebro dela, viram que aquilo era uma infecção pelo espirilo da sífilis, né? E aí, então, a gente fala brincando que a psiquiatria nasceu de uma doença venérea, né? Nasceu da sífilis, ou seja, a primeira vez que a gente achou um substrato orgânico, um agente causador de um transtorno mental. Então aí começou-se a se valorizar o cérebro, porque até então achava-se que as emoções viviam no coração, né? Um exemplo disso é você ver os egípcios, né, que faziam as múmias dos seus faraós e que eles faziam uma espécie de necrópsia e tiravam os órgãos das pessoas, dos faraós, né? Então guardava o rim, o rim eles não sabiam que os faraós tinham rins, porque o rim fica numa posição anatômica que quem tira as coisas da frente aqui da barriga não vê o rim. Então os rins eles não guardavam, é retroperitoneal, então eles não viam, né? Mas guardava o estômago, guardava o pâncreas, guardava o coração e, pasmem vocês, jogavam fora o cérebro, né? De maneira que eles não achavam que o cérebro não servia para nada, né? Que a sede dos sentimentos, dos pensamentos e das emoções era o coração. Então, é pouco tempo para cá que passamos a valorizar o que o cérebro representa em relação ao nosso corpo. E hoje a gente sabe que ele é uma grande central, né? Em que não tem nenhuma parte do nosso corpo que não está ligada ao cérebro. Tudo passa pelo nosso cérebro, tanto em termos de informações que chegam, que são os impulsos aferentes, como aquelas que saem, que são os eferentes, o que fazem alguma coisa. Então, percebeu-se que é importante a integridade do sistema nervoso central, que está dentro da cabeça, e também do sistema nervoso periférico, que está fora da cabeça, para a pessoa poder expressar o que ela sente, o que ela pensa e o que ela vai fazer. E algumas doenças atacam os neurônios do sistema nervoso central, de maneira que lesões muito intensas são doenças neurológicas. Lesões muito tênues, e que às vezes nem é lesão, é só uma alteração da função, são as doenças psicológicas. E que aqui no caminho do meio, em que tanto o psicológico como o neurológico estão muito próximos, é que reina a ciência da psiquiatria, né? Então, se você tem um tumor cerebral, isso é neurologia, um derrame, um AVC, né? Um aneurisma. Se você tem medo de barata, se você tem ansiedade, culpa, raiva, isso aqui é psicológico. Mas no caminho do meio está a psiquiatria, onde a interação cérebro-mente está integrada, muito próxima uma da outra. Quando a gente começou a estudar, e foi uma coisa interessante, que havia a possibilidade de que a eletricidade poderia influenciar no nosso corpo, foi com Galvani, né? Que ele começou a perceber que quando ele dissecava, né? Aliás, não foi nem dissecando, foi tomando sopa de rã, né? Ele percebia que a rã que estava boiando na sopa, dependendo de quando você cutucava ela, ou colocava uma colher, ou um garfo, ou uma faca, ela mexia uma perninha. Aí ele começou a entender que talvez fosse eletricidade que fazia os músculos funcionarem. E começou a fazer testes com eletricidade. A eletricidade era uma coisa que estava começando, né? Com Benjamin Franklin, né? Que pegou o papagaio, que mandou lá para o céu, tomou um raio lá e desceu a eletricidade. Ele começaram a perceber que isso podia ser uma energia da natureza a ser aproveitada. E começaram a perceber que no nosso corpo, as células do nosso corpo produzem eletricidade. Uma coisa bem conhecida disso é você fazer o tal do eletrocardiograma, né? Que você coloca um eletrodo aqui no pulso, outro eletrodo aqui, coloca nos pés e na altura do coração, e aquilo faz um registro, que na realidade é pequenos
descargas elétricas muito minúsculas, tá? Que são amplificadas por aparelhos e traduzidas num gráfico. E a gente consegue perceber qual é o trajeto dessa eletricidade no coração e qual é o trajeto normal comparado com as doenças cardiológicas. Aí começou talvez a perceber que talvez no cérebro também existia energia elétrica, que os neurônios e não só as células do corpo também produziam energia elétrica, e aí começou-se a tentar trabalhar transtornos mentais e doenças neurológicas com estimulação elétrica do cérebro. E é meio engraçado falar isso, mas antigamente não existia muita fonte de eletricidade. O que o pessoal usava? Peixe elétrico, né? Então, a primeira vez que nós vimos alguém tratar, tem uma descrição do ponto de vista médico, foi um médico tentando tratar a enxaqueca, não sei se era de um imperador ou de um rei, através de aplicações de peixe elétrico na cabeça, que dava aquela descarga elétrica. Provavelmente deve ter tido alguma melhora, porque esse médico não foi morto pelo rei, né? Vamos dizer assim. Então, deveria estar existindo alguma melhora. Paralisias de membros, né? Feito com eletricidade de animais, né? Vamos dizer assim, transmitindo energias elétricas, correntes elétricas e melhorando algumas funções neuromotoras ou neurosensitivas. Desses ínterim, dentro do contexto das pesquisas em psiquiatria, observava-se que doentes mentais que sofriam crises convulsivas, né, melhoravam da sua doença mental, né? Então começou-se a ter uma ideia, como a medicina é uma ciência de observação, como é que eu faço então para induzir convulsão em pessoas que não são epiléticas, né? Então começaram a criar subterfúgios. Sabe-se que uma pessoa que tem uma febre muito alta, acima de 40, 41 graus centígrados, né? Celsius, né? Graus Celsius no cérebro, pode causar convulsões. Então eles provocavam febre nos pacientes através de processos infecciosos produzidos pelo próprio médico, né? Antigamente tinha uma técnica que era dar uma injeção de leite na coxa da pessoa, que fazia um abscesso extremamente pirogênico e que causava muita febre. A pessoa convulsionava, observava-se quantas vezes é melhor a pessoa ter essas crises, tratava-se da infecção, a pessoa melhorava e se sentia-se um pouco melhor do seu transtorno mental. Tem várias descrições disso nos livros antigos de medicina. Depois inventou-se uma substância chamada cardiazol, que era já entrou na era da medicina da química, né? Que você injetava no sangue, através da infusão de soro, esse cardiazol, e a pessoa entrava em convulsão, então era melhor do que causar febre nas pessoas. E mais tarde, com o advento da eletricidade, das terapias com peixe elétrico, essas coisas, descobriram que descargas elétricas no cérebro produziam convulsão. Então, começou-se a fazer de uma maneira mais higiênica, muito menos invasiva, provocar a convulsão nas pessoas. Ou seja, sem ser por injeção de leite e sem ser por injetar cardiazol na veia. Então, a eletroconvulsoterapia. Hoje nós sabemos que não é a convulsão que melhora, tá? É sim a estimulação elétrica do cérebro, né? Talvez o coma que a convulsão leva a pessoa, seja por injeção de leite, seja por cardiazol na veia ou pela eletroconvulsoterapia, o estado de coma que a pessoa fica, que é um coma leve, que a pessoa acorda logo, produz no corpo dela substâncias que tentam reavivá-la, né? Como cortisol, adrenalina, uma série de substâncias anti-inflamatórias que faz o sistema nervoso melhorar. Mas o que a gente observa dentro hoje da tecnologia que nós conseguimos isolar a maneira de como a gente estimula eletricamente o cérebro, a convulsão ela é indesejada. De maneira que as técnicas que hoje se usam para fazer a estimulação elétrica do cérebro, a gente não precisa que a pessoa tenha convulsão. Então, a eletroconvulsoterapia já não teria mais esse nome.
muito menos choque elétrico funciona. Não seria esse o nome. O nome seria estimulações elétricas do cérebro melhoram as doenças? Resposta, sim, né? Muito. E de uma maneira tal que os pacientes que sofrem de determinadas patologias, que nós vamos falar aqui, eles pedem, né, a estimulação elétrica porque sai do mal-estar muito rápido. O que demoraria 15, 20, 30 dias tomando remédio para melhorar um tantinho, né? Em 2 sessões de estimulação elétrica, a pessoa já começa a melhorar, né? O que significa sem intoxicação por drogas, né, por remédios, e num tempo mais rápido, né? Hoje, como eu falei, o que importa é a estimulação elétrica e não necessariamente ter convulsão. De maneira que hoje, como que isso é feito isso? Hoje isso é feito num ambiente controlado, não necessariamente num centro cirúrgico, mas num centro, num ambiente que existem equipamentos que podem estar intervindo em qualquer intercorrência durante a estimulação elétrica. Então, a pessoa é monitorada, né? Então ela tem uma série de aparelhos que monitoram a sua respiração, os seus batimentos cardíacos, a sua pressão arterial e, inclusive, o seu eletroencefalograma, né? E essa pessoa ela é induzida ao sono como se fosse fazer a endoscopia, né? Sabem, quando você faz endoscopia, você também é induzida ao sono com medicação. E depois ela é curarizada, né? É uma medicação que paralisa os músculos, de maneira que a pessoa não convulsiona. Porém, quando você faz isso, a pessoa para de respirar, né? Porque também você vai paralisar o diafragma. Então a pessoa ela é, como num centro cirúrgico qualquer, entubada, né? Ela respira por aparelho. E aí, uma das maneiras de saber que a estimulação elétrica deu certo é deixar apenas uma parte do corpo sem que essa substância que paralisa o músculo atinja. Então o que eles fazem? Eles põem na perna, aqui na altura da canela, um aparelho daqueles de pressão e aperta, de maneira que o sangue não vai para o pé. Então quando eu dou o remédio que paralisa os músculos, não chega no pé. Então eu sei que a estimulação elétrica deu certo porque só o pé convulsiona, né, entre aspas. Então você viu que funcionou a estimulação elétrica. E aí a pessoa recebe o antagonista do curare, né, do remédio que paralisa a musculatura, recebe medicação que ela acorda, ela é extubada, ou seja, ela volta a respirar por si só, e se ninguém avisasse ela que ela tivesse feito com eletroconvulsoterapia, ela nem se lembraria disso. De maneira que talvez esse nome hoje não seja mais correto. Usa-se ainda, chama-se ECT, eletroconvulsoterapia. Eu prefiro usar estimulação elétrica do sistema nervoso central. A convulsão é um efeito colateral indesejado, mas é um sinal de que a estimulação atingiu o resultado. E aí tem várias maneiras de você fazer essa estimulação, vários aparelhos, e realmente é bastante inócuo no sentido de não ser invasivo, né? Não abre a pele, não injeta nada que não seja para preparar para a estimulação elétrica. Tem efeitos colaterais? Tem, como todo processo biológico tem efeito colateral. Se você, por exemplo, vai no manicure, né, e ele começa a cortar suas pelinhas, né, primeiro que ele prepara você para isso, né, você fica com a mãozinha lá na aguinha, né, para amolecer. É a mesma coisa, preparar alguém para eletroconvulsoterapia é deixar de jejum, dar um pré-anestésico, orientar a pessoa, descansar, seda, bloqueia os músculos e assim vai. Tem toda uma preparação. Depois, quando você faz as suas cutículas, pode inflamar, pode infeccionar. Então, a gente dá coisas para evitar que isso aconteça. Um dos efeitos talvez perceptíveis, porém temporários, mas tem que ser avaliado e observado se ele não aumenta e não é em função de contraindicar a eletroconvulsoterapia, é falhas no cognitivo. As pessoas começam a ter falhas de raciocínio ou de memória, né? Que é autolimitado
e depois de um tempo a pessoa recupera. Quando você faz as sessões de estimulação elétrica do cérebro, né, e a pessoa começa a ter perdas de memória que vão se agravando, a gente para e é contraindicado, ou por causa desse efeito colateral, que é possível, acontece, mas é autolimitado. Quando não é, a gente seria uma contraindicação, ou seria ter um cuidado com isso, tá? Porque às vezes a pessoa precisa da eletroconvulsoterapia, porque falhar a memória para ela é menos importante do que ter ideias, por exemplo, de suicídio indemovíveis, que a eletroconvulsoterapia retira. Então, tem as suas indicações. As indicações da estimulação elétrica principalmente depressão grave, com ideias de autoeliminação muito elaboradas, ou seja, sintomas psicóticos, em que a pessoa fica realmente paralisada por depressão. Quem trabalha, né, em hospital psiquiátrico ou grandes centros já viu as pessoas assim. É aquelas pessoas que você encontra deitada no leito, até apáticas, parece que está olhando para o nada, mal se movimenta, mal come, o discurso é depressivo, no sentido até de sintomas psicóticos do tipo, não sei se eu estou vivo, não quero mais viver, mas não tem nem coragem nem de se levantar para tomar banho, não come, muitas vezes tem que passar sonda nasogástrica. E aí você vai falar assim, mas dá um antidepressivo. Sim, vai ter que ser pela sonda nasogástrica, vai ter que dar água, vai ter que dar banho na pessoa, usar fralda, né? E esperar pelo menos uns 15, 20 dias para ver se faz efeito, né? Muitas vezes tem que fazer doses maiores, associar antidepressivos em quantidades grandes, associar antipsicóticos e mesmo assim nada funciona. E aí então é quando as pessoas começam a aventar, olha, depressão grave com sintomas psicóticos, né? Com grande apatia, é indicação da estimulação elétrica, né? E aí a gente vai ver o quanto a pessoa responde. E, incrivelmente, em uma semana, ou seja, 2 ou 3 sessões, que dura segundos, dura minutos, a pessoa já acorda, já quer comer, já quer tomar banho, já quer levantar, o que não significa que ela não vai precisar tomar o remédio, mas esse start que se dá com o remédio, com a eletroconvulsoterapia, é um recurso muito bom, né, que tira a pessoa do fundo do poço em pouco tempo, e as pessoas agradecem, né? Elas saem do hospital em menos tempo, saem da sua apatia em menos tempo, demove a ideia de suicídios em muito menos tempo. Então, a deshospitalização é mais rápida, né? Porque às vezes a depressão demora 2 meses, 3 meses para a pessoa voltar minimamente à sua vida normal, e ela tem que estar hospitalizada ou internada em casa, tem que ficar acamada com cuidadores. E o processo da estimulação elétrica é muito eficiente. Existem alguns casos também de depressão cuja lesão cerebral é a causa dessa depressão. Algumas depressões a gente já começa a observar que seria o prenúncio de alguns quadros demenciais, principalmente quando o idoso, vamos dizer assim, nunca teve depressão, ele começa a ter depressão, a gente começa a desconfiar que é os primeiros sintomas de um quadro demencial, ou seja, demenciação por dificuldade de circulação cerebral, demenciação por depósitos de amiloide, que é o tal do Alzheimer, ou depressão pela doença de Parkinson, tá? Algumas depressões, por exemplo, a que vem com o Parkinson, a indicação é a eletroconvulsoterapia. E a pessoa sai da depressão, né? Funciona, né? Vai tratar do Parkinson também, mas funciona. Alivia muito os sintomas, tá? Lembrando que o que a gente quer é a estimulação elétrica do cérebro. É a corrente elétrica passando pelo cérebro, tá? E no caso aí é uma corrente alternada de uma intensidade que leva à convulsão, que ela não é a desejada. A gente não deseja convulsão. A gente quer, é um efeito colateral que pode ser atenuado e aí a pessoa tem o benefício da estimulação elétrica. Passado um tempo, descobriu-se que existe uma outra maneira de você estimular a eletricidade do cérebro sem ser com uma corrente contínua
em voltagens de 60, 80, 90 volts para uma indução magnética. Tá? Por exemplo, se você pegar um prego, passar um fio em torno dele, encapado, né? Passar uma corrente elétrica, certo? Uma pilha, né? Esse prego vai virar um ímã. Ele vai começar a atrair metal, certo? O inverso também é verdadeiro. Se você pegar um ímã e passar por dentro de um fio enrolado, começa a ter uma corrente elétrica dentro do fio, né? Isso chama-se indução de corrente elétrica. Inventaram essa maneira de fazer uma estimulação elétrica magnética transcraniana. Então, pega um eletroímãs, se aproxima da sua cabeça em determinadas regiões, e aquele campo eletromagnético faz com que lá no neurônio se produza uma corrente pequena, que estimula o suficiente e não causa convulsão. Porém, se essa estimulação eletromagnética for muito intensa, a convulsão também acontece. Só que o que eu quero de estimulação está bem antes da convulsão e já funciona. Então tem várias máquinas, várias maneiras, né, de você fazer a estimulação magnética transcraniana, né, sem causar convulsão, e que também tem sido motivo de pesquisas e também tem sido importante no tratamento. O mais recente que eu andei vendo, dentro do curso lá de psicogeriatria do Proter, lá do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, é a estimulação elétrica com corrente contínua, né, que foi o Dr. Eric que trouxe para nós dos Estados Unidos, que ainda no Brasil não é autorizado pela Anvisa, mas já se usa em termos de pesquisa, né? Que na realidade é uma corrente contínua que melhora o cognitivo das pessoas, o aprendizado das pessoas. Em que nada mais é do que como se eu ligasse uma pilha, uma corrente contínua que fica passando de um lado para outro do meu cérebro, e isso também consegue chegar até os neurônios e causar uma melhora do funcionamento cognitivo. De maneira que em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, já se vende esses aparelhinhos como estimulação cognitiva que você faz em casa por você mesmo, né? E já existe pessoas usando isso, eles chamam de estimulação cognitiva positiva, passiva e ativa. A passiva é quando você fica lá, esperando que o cérebro responda. A ativa é durante uma atividade psíquica. E já tem gente usando esse aparelhinho para melhorar o rendimento durante joguinhos eletrônicos. Então, eu estou jogando com esse aparelhinho me estimulando o cérebro para me ficar mais rápido na hora de fazer os joguinhos eletrônicos. Isso já se vende em alguns países como se fosse um secador de cabelo, né, que você compra e põe na cabeça e vai melhorando o seu cognitivo. Essa é a estimulação elétrica em corrente contínua. E mais profundamente falando, não sei se pode dizer assim, existe a possibilidade de colocar implantes de chips, marca-passos cerebrais, onde você faz a estimulação elétrica para tratar quadros de depressão, por exemplo. Ou talvez até outros quadros de doenças neurodegenerativas, né, do sistema nervoso central, para diminuir as sequelas dessas doenças, né, dessas mazelas que atacam o funcionamento do sistema nervoso central. Então, quando a gente fala eletrochoque funciona, sim, só que a gente não usa mais esse nome, e a função não é ficar dando choque nas pessoas, não, tá? Como por um bom tempo a psiquiatria foi abandonada, no sentido de que ninguém fazia mais neurociências, né? E provavelmente as doenças mentais foram negligenciadas por um excesso de... Estou falando de excesso, tá? Não é que é errado, mas foi um excesso
de psicologização dos transtornos mentais, não se fazia mais pesquisa, não se descobriu mais remédios, muitos hospitais psiquiátricos foram abandonados e quem tomava conta dos doentes mentais não eram necessariamente os médicos, e a prescrição da eletroconvulsoterapia passou a ser feita de maneira não por indicação médica e nem por indicação clínica. Às vezes se fazia exatamente para se castigar o paciente que não fazia o que você queria, né? Ou que não obedecia a enfermagem, ou que não obedecia o monitor, ou que fazia algumas coisas esquisitas, e era feita de maneira sem anestesia, em ambiente não controlado, um verdadeiro circo de horrores, né? Um do lado do outro e cada um convulsionando sem nenhum tipo de cuidado. Por isso que a eletroconvulsoterapia caiu em descrédito e até em má fama. Mas, com a redescoberta do cérebro, né, com a colocação da psicologia no seu devido tamanho, real tamanho, já porque existem as doenças psicológicas, como existem as doenças neurológicas, existem as psiquiátricas, que os tratamentos biológicos ajudam muito, e aí então começou-se a redescoberta do cérebro, né? E aí surgiram não só medicações novas, como também maneiras diferentes de tratar lesões cerebrais, e entre elas a estimulação elétrica do sistema nervoso central. Então funciona assim, e é um recurso muito bom e que muitas pessoas não têm pudor, não é nem precisa ter pudor, vergonha nenhuma de indicar e aliviar os sintomas do paciente que está em grande sofrimento. Eu acho que nós já temos aqui algumas perguntas, né, que veio aqui pelo WhatsApp. Então a Margarete mandou aqui uma pergunta do WhatsApp, diz assim: Dr. João Lourenço, boa tarde. Não quero me identificar. Não há necessidade. Gostaria de tirar uma dúvida. Em certo programa, o senhor referiu-se a não reprimir um mau sentimento, pois provoca doença. Mas minha dúvida é o seguinte: reprimir causa doença, mas sublimar é quase impossível. E entregar-se a vício ou algum defeito não impossibilitaria a cura? Como agir sem se entregar a algum comportamento errado sem adoecer? Meu pai perguntou para mim, mas eu não tive resposta. Ele tem misofonia, ou misoginia, passa carros com som absurdamente alto, né? Ele sente muito ódio, pois só ouve o tambor, e roga praga e usa os piores palavrões. Ele justifica que age assim para desabafar. Às vezes tenta reprimir, mas sente-se muito mal. Pensa que vai adoecer. O ódio por som de tambor é muito forte. Mas ao xingar, pela lei da atração, ele não está atraindo ainda mais? Poderia explicar melhor sobre não reprimir algo ruim em nós? Obrigada. Esta pergunta quem faz é principalmente meu pai. Bom, aqui é o seguinte: realmente a gente não deve reprimir, com certeza, porque vai virar doença física, psicológica, neurótica, mas também não deve cuspir. É como eu falo, nem engolir a raiva, mas nem cuspir a raiva. Então o que eu faço? Eu vou fazer aquilo que nos difere dos animais, é falar da raiva. O que eu sugiro ao senhor, seu pai, é ir numa sala, por exemplo, de neuróticos anônimos e falar dessa raiva, né? Ele vai ter 7 minutos mais um, se ele tiver o direito da palavra, porque tem grupos de anônimos que tem tanta gente querendo falar que tem senha, né? Mas ele pega uma senha e dá o seu depoimento. Ele vai começar a perceber que falar do que ele sente, falar do que ele pensa, sem cuspir e sem engolir, ajuda nesse processo que você comentou aí, que é a sublimação. Além do que, indo lá, ele também vai ouvir outros depoimentos e vai começar a perceber que tinha pessoas muito pior do que ele e que hoje estão bem. E essa pessoa pode passar para ele a programação, né? Os 12 passos, as 12 tradições, os 12 princípios, que ajudam a gente a lidar com as nossas falhas de funcionamento do nosso caráter e desfazer crenças que nos levam a achar que estamos com uma raiva inabordável, que é o que nos neuróticos anônimos eles falam de raiva congelada. Agora, falar é uma coisa, cuspir no outro, isso não é desabafo, tá? Porque quando você cospe no outro, isso só vai aumentar a sua dor. Porque quando você cospe fogo, você também se queima. Mas se você engole o fogo, você se frita. Então, qual é a melhor maneira? Falar.
né? Falar, mas falar num ambiente, falar numa terapia, falar num grupo de anônimos, num grupo de psicoterapia, para que aquela emoção, aquele sentimento não fique sendo recalcado para o nosso inconsciente e de lá ele fique causando doenças na vida da gente, ok? Essa é uma sugestão que eu acho que eu acabei respondendo para ela, né? Vamos ver aqui, tem uma outra pergunta pelo WhatsApp também, ó. Conheci 2 casos de distúrbio psiquiátrico cujos pacientes tinham sífilis. Há esta correlação ou é coincidência? O nome quem perguntou foi a Isilda, aqui de São Paulo. Então, na realidade, é claro que quando você está tratando de alguém ou investigando um transtorno mental, e principalmente quando você não consegue ver nexos de causa e efeito, você começa a investigar várias causas, inclusive causas neuropsiquiátricas, que inclui pesquisa de doenças infecto-contagiosas, inclusive até através do líquor, aquele líquido que lubrifica o nosso cérebro. Você pega um pedacinho, pega um pouquinho, anda para o laboratório e ele vai fazer uma análise. Se tem um líquido, se é uma inflamação, se é uma infecção, se é por vírus, se é por bactéria, se é por bactéria, qual bactéria é, será que é a bactéria da sífilis, né? Se é uma sífilis primária, secundária ou terciária, né? Então isso é investigado. Às vezes, a pessoa teve sífilis, ela se tratou logo no começo, quando ainda era primária, e não evoluiu. Então, ela tem uma cicatriz sorológica de ter tido sífilis, mas foi tratada. Você faz o exame e percebe, olha, ela tem anticorpos contra o espirilo, né? Da sífilis, mas ela não tem sífilis, então não foi aquilo que está causando o transtorno mental dela. Pode ser apenas um achado laboratorial, não que seja a causa e nem explique a doença mental da pessoa. Por isso que muitas vezes a gente tem que investigar o ser humano por inteiro, biologicamente, psicologicamente, socialmente e espiritualmente, para saber qual dessas partes está contribuindo mais para a doença, porque pode ter começado com uma sífilis, mas a pessoa vai ter problemas psicológicos por causa disso, problema social e problema espiritual. Por isso que tem que investigar. Daí, então, a psiquiatria ser uma especialidade médica buscando afastar causas orgânicas ou psico-orgânicas dos transtornos mentais. Quando é afastado e a gente percebe que é um problema de função cerebral e que está alterada por uma herança genética, não houve uma injúria cerebral, é uma herança genética de um problema degenerativo, por exemplo, então aí é a psiquiatria em que a gente vai associar medicamentos, que são tratamentos biológicos, com os tratamentos psicológicos, sociais e também espirituais, ou seja, como é que a pessoa vai conviver com aquela disfunção cerebral psiquiátrica, né? Isso, então, é o que a gente entende do diagnóstico. Deixa eu ver aqui também. Tá. Eu estava falando aqui que, infelizmente, nós ainda não estamos no Facebook, tá? Então, se você quiser falar comigo, pode fazer pelo WhatsApp, tá? Houve algum problema aqui na internet, então nós não estamos no Facebook, mas podemos falar pela internet. E também aqui o controle mestre está me avisando que temos só mais 3 minutos. Então, o nosso assunto era esse, né? Se eletroconvulsoterapia funciona. Sim, funciona porque o que a gente quer é a estimulação elétrica do sistema nervoso central, em que a convulsão é um efeito colateral indesejado, mas é sinal de que eu atingi a profundidade do cérebro na eletricidade necessária para fazer ele voltar a funcionar dentro daquilo que a gente quer. As principais indicações é a depressão grave com sintomas psicóticos, né? E isso ajuda muito as pessoas a se recuperarem, e a gente vê estudando lá no IPQ pessoas que foram filmadas, acompanhadas, que estavam extremamente graves, que dá uma sensação de total impotência em relação à pessoa, e que depois, após a segunda, terceira sessão de eletroconvulsoterapia, a pessoa já desperta, já quer comer sozinha, já quer ir para casa, já está aceitando que está melhor, já quer tomar banho, já não quer ficar só na cama, já reclama de estar no hospital, quer ir embora. Então, realmente é um recurso muito bom e que, infelizmente, por um tempo,
gozou de má fama pelo mau uso e pelo abandono dos médicos das neurociências, em função do excesso de psicologização das doenças mentais. Hoje nós temos um equilíbrio, né? Médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, monitores e inclusive as tais ditas terapias alternativas, que são complementares ao sistema de tratamento, também são incluídas no processo de diagnóstico, de tratamento, de recuperação, de reinserção social dos transtornos mentais, dos mais graves até os mais leves e passageiros, ok? O programa novamente está aqui encerrando, mas nesta sexta-feira. Semana que vem estaremos aqui de volta, ao que nós agradecemos a sua audiência e a permissão de Deus para que nós possamos estar falando aqui. Até a semana que vem, se Deus quiser. Você acompanhou Novamente.